Método de estilização inline style. Em primeiro lugar, o body ele é um elemento que pode ser estilizado e os atributos dele também, como todos os elementos, vai à tag de abertura. Então, vamos começar estilizando o body. O body eu não vou colocar nenhuma classe nem ID nele. A gente vai selecionar ele pelo nome dele. Mas eu vou colocar um atributo nele chamado style. Esse atributo style ele funciona exatamente para estilizar o elemento. Então, como funciona esse tipo de estilização? Estilização do elemento a partir separado do atributo style. Ele precisa ser estilizado, ele precisa ser, melhor, sua forma de escrever as props de CSS, vou jogar isso para baixo, segue o padrão chave, dois pontos, valor, todos dentro de uma única string. E a chave, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Todos dentro de uma única string. Então vamos ver isso aqui que eu anotei. E vamos seguir essa anotação. Para a gente entender o que quer dizer isso aqui. Então, inline style. Por que inline? Porque é na mesma linha, em uma linha, né? Em uma linha e na mesma linha. Não. Ah, mas você não pode quebrar aqui para baixo e escrever? Pode. Continua sendo uma linha, continua sendo uma string aqui que tem uma linha só. Né? Tem esse código todo está dentro dessa string, dessas aspas. Mas eu vou deixar em uma linha aqui. E a gente pode aqui, por exemplo, o body dizer que ele vai ter um background color. Eu não vou seguir aqui, não. Background color. Isso é a chave. Dois pontos. Como eu botei aqui, ó. Chave, dois pontos. E o valor. Botar aqui, gray. A nossa página ficou toda cinza. Por quê? Porque o body representa todo o corpo da página. Então a nossa página ficou toda cinza. Se eu quiser adicionar uma outra propriedade CSS aqui dentro, dois pontos, para dizer que essa propriedade terminou aqui, espaço, e adiciono outra propriedade aqui. Por exemplo, padding, que é para ele dar um espaço interno, né, de 20 pixels. Ele deu um espaço de 20 pixels em cima e um espaço de 20 pixels ao lado. Essa é uma propriedade CSS, ela é chave, por exemplo, background color, valor, chave, dois pontos, valor, ponto e vírgula, vem a próxima propriedade, chave, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Vem a próxima, por exemplo, align items, center. Ele não vai alinhar porque a gente precisa colocar o display flex. Na verdade é justify content. Pronto. Sem o display flex, ele não permite o elemento ser alinhado dentro da página. Então, com o display flex, ele permite. Se vocês observarem, o próprio Prairie aqui, ele já ajeitou para mim, né, botando em mais linhas, porque estava ficando muito extenso uma linha só e ficando ruim para ler. Então a gente tem, ó, e ele já separou em propriedade, que tem chave, dois pontos, valor, propriedade, que tem chave, dois pontos, valor, propriedade, tem chave, dois pontos, valor, propriedade, tem chave, dois pontos, valor, terminou a string. Aqui. Essa é a forma inline de escrever CSS. Método de estilização internal CSS. A estilização, como já falei antes, escreve, eu estou escrevendo, é para você escrever também. A estilização pelo método interno CSS se dá a partir de um elemento, vou botar aqui em maiúsculo, um elemento chamado style, vou botar em maiúsculo também, style, melhor jogar isso para elemento, chamado style, configurado dentro do elemento head. Este elemento, sua forma e estrutura de estilização se dá a partir do
conceito, sempre que é padrão, vai ser seletor, bloco de código, abre um bloco de código para baixo, né, abre para que a abertura do código do bloco de código fique na linha do seletor e o fechamento fique na linha abaixo, você possa escrever o conteúdo aqui na linha do meio, entre abertura e fechamento do bloco aqui de código. E aqui dentro você escreve chave, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Assim que funciona a estrutura do internal CSS. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele fica interno, ele fica escondido ali dentro do header. Como que a gente faz isso então? Bom, aqui está dizendo, a estilização pelo método interno CSS se dá a partir de um elemento chamado style configurado dentro do elemento read. Então a gente já sabe que a gente vai onde? Dentro do elemento read. Então aqui dentro do header, do read, a gente vai criar um elemento style. Você pode tanto escrever style e apertar tab, quanto botar menor que style, né, os amplos, e fechar, e ele vai automaticamente colocar a tag de fechamento. A gente vai abrir aqui para baixo, e aqui dentro vai funcionar exatamente daquela forma. Qual é a forma que a gente falou lá? Seletor, abre um bloco de código e aqui dentro escreve uma propriedade CSS, por exemplo, sei lá, color, e eu vou botar aqui no blue, certo? O que é esse seletor? São aqueles seletorzinhos que a gente separou aqui, ó. Esses são os seletores. Esse seletor aqui é o seletor de... Vou botar para baixo, né? Ficar mais bonitinho. Seletor de classe é o ponto, o seletor de ID é o hashtag e o seletor por tag é o próprio nome da tag. Ah, como é que funciona isso? Eu quero selecionar, por exemplo, esse H1 aqui, pela tag. Eu vou vir aqui, onde fica o seletor, e botar H1. O H1 já mudou para azul. Por quê? Porque a gente está selecionando esse H1. A gente está falando seletor, eu quero H1. Porque se você tiver mais de um H1, ele vai selecionar todos, tá vendo? Todos serão selecionados e serão azuis. Porque quando você seleciona pela tag, ele seleciona todas as tags que existem lá dentro. Né? Por isso, selecionar pela tag, às vezes não é bom. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode vir aqui e colocar uma classe, por exemplo. A classe serve para quê? Serve para você identificar também um elemento, só que é um elemento de uma classe, ele pode ter várias classes, entendeu? Ele pode ter várias classes e vários outros elementos podem ter as mesmas classes que ele. Já ID, identificação, cada um tem uma, é como se fosse a sua identidade, seu RG. Né? Mas classes, tem várias pessoas da mesma classe. Né? Então, classe, por exemplo, segundo H1. A gente tem uma classe aqui chamada segundo H1. Mesmo assim, ele continua selecionando todos aqui, porque aqui está selecionando todos. Mas agora, se eu vier aqui e mudar para seletor de classe é ponto, então o código aqui já sabe, é para eu procurar uma classe. Se ele botou um ponto, é para eu procurar uma classe. Mas qual é o nome da classe que você quer que eu procure? Segundo H1. Ele só vai estilizar o segundo, porque só o segundo tem essa classe. Se o terceiro tiver a mesma classe ou o primeiro, ele vai selecionar os dois e vai estilizar os dois, certo? E agora a gente vai testar aqui, né, o por ID. Vamos botar aqui no terceiro uma ID de terceiro H1, certo? Agora a gente vem aqui embaixo, eu quero manter o segundo H1 azul, mas eu quero botar o terceiro H1 para ser verde. Só que ele, se eu selecionar por H1, ele vai selecionar todos e vai mudar todos. Menos o que foi selecionado pela classe, porque a classe é a prioridade. Então ela vai manter azul. A ordem é primeiro a tag, a ordem de prioridade. Primeiro o ID, segundo a classe, terceiro a tag.
Essa é a ordem de prioridade dos seletores. Aqui está selecionando pelo H1, por isso ele está selecionando os dois. Mas eu quero que só o terceiro fique, e eu botei uma ID nele de terceiro H1. Só que ele é uma ID, então tem que usar o hashtag para o código saber, opa, ele está procurando ID, e não classe nem tag. Então, terceiro H1. Ele seleciona só o terceiro, e assim a gente tem a explicação, né, que eu falei que ia deixar para a gente fazer depois, dos três tipos, né, de seletores. Esses são os seletores. Show? O internal CSS, ele é dessa forma, ele vai dentro do read, a estrutura dele se dá por um elemento de style, que tem a tag de abertura e de fechamento. Aí no seu conteúdo você vai lançar aqui os seletores, vai estilizar, vai abrir um bloco de código depois do seletor e escrever a chave e o valor. Agora, cores, fontes, margem, essas coisas, tá, vamos passar para essa parte de cores, fontes e margens. Cor a gente já viu ali, né? Fonte, você pode usar font size, font family, font weight. Font size é o tamanho da fonte, font family é qual tipo de fonte que você quer usar. Font weight vai ser o quão bold, o quão negrito aquela fonte vai ser. Font style, qual vai ser a estilização, se ela vai ter tracinho embaixo, se ela vai ter, sabe, underscore, ou se ela vai ter aquele corte que tem no meio, né, do texto, ou se ela, enfim, várias coisas. Fonte display, fonte variante, tem diversas propriedades aqui com o início de fonte, né. Font size, tamanho da fonte, font family, font weight. Font family é o tipo de fonte, font weight é a grossura da fonte, style, para ser estilizar, display, enfim, daí por diante. Vamos botar aqui font family. E vamos botar não tem não? Então vamos botar isso aqui mesmo, sans serif Arial Helvética. Então, se você olhar o segundo texto, ele tá com uma fonte diferente, ó, mais redondinha, assim, biquinho na fonte, tá vendo? Já o terceiro, o primeiro, ó, tem uns negocinhos no início do C, umas partes mais finas, umas mais largas, isso daqui não, toda do mesmo jeito, toda da mesma largura e tudo mais, porque a gente mudou o estilo da fonte, né? Aí o font size vai mudar o tamanho da fonte, sei lá, vou botar isso aqui pequenininho, tem 14 pixels, né? E o font weight vai mudar a largura da fonte, vou botar aqui 900. Ele nem vai conseguir fazer isso, porque ele já é bold, né? E como a fonte está muito pequenininha, vai ser difícil deixar uma fonte muito pequena, muito bold, né? Mas, deixa eu botar aqui, sei lá, 40. E botar, em vez de bold, botar 100. Ela ficou fininha. Deixa eu voltar para 900, ela fica grossona. Então é isso. Margens. Margens também é a mesma coisa. Se a gente vier aqui botar margem, se a gente botar 0, vocês vão ver que agora ela, deixa eu tirar isso aqui, para ela ficar no tamanho normal. A partir do momento em que eu botei margem 0, ela subiu, porque finge que isso daqui é a fonte, né? Esse aqui é o texto. Ele está dando uma margem para cima, para um lado, para baixo, para o outro. Se você bota a margem 0, ele tira essa margem, logo ele vai subir, colar mais em cima, né? Se você deixar ele com a margem que ele já vem pré-definido, ele vai dar um pouquinho de margem para cima. Se você adicionar mais margem aqui, por exemplo, se eu não me engano a margem funciona, deixa eu ver se aqui diz. Não diz, mas se eu não me engano a margem funciona horizontal, vertical. Então se você colocar aqui 10 pixels e 5 pixels, ele vai dar 10 pixels para cima e 5 para baixo. Vamos ver se eu estou falando besteira. É exatamente isso. Enquanto o primeiro é vertical, o segundo é horizontal. Se eu colocar aqui 50, ele vai dar mais margem para cima e para baixo. Mas como a parte de baixo está muito longe de chegar no limite, ele meio que se empurra para baixo, né?
se a gente colocar aqui, ele vai se empurrar para o lado de lá, porque a página ela começa do lado de cá. E ela pode se expandir para lá. Ela nunca se expande para o lado de cá, ela sempre expande para o lado de lá. Então, se a gente botar a margem, ele vai... Na verdade, ele se espremeu, porque ele deu margem para os dois lados, né? Mas é isso. Você pode definir uma margem dessa forma. Se eu não me engano, você pode definir uma margem dessa forma aqui também, ó. Vou botar 0 pixels para cima, 50 pixels para baixo, 50 pixels para a direita, para a esquerda, e 0 pixels para a direita. Ó, tá vendo? Então, na verdade, acho que é direita e esquerda. Enfim, ele deu 0 pixels para cima, colou aqui em cima, deu 50 pixels de margem para baixo, mas não tem nada embaixo, então tanto faz. E deu 50 pixels de distância para a direita, se eu não me engano. Vamos mudar aqui para ver, para descobrir. Eu acho que é para a direita mesmo aqui. E aqui é para a esquerda. Viu como ele se empurrou para cá? Vou botar 0 aqui. É isso mesmo. Ele se empurrou para cá, se empurrou daqui para lá. Então, você pode dividir nos 4 lados, ou você pode dividir em 2 lados, né? Ou você pode botar apenas um e ele vai dar o mesmo para todos. Certo? Esse é um jeito, né, de você mexer com as margens. Um outro jeito de você mexer com as margens é você especificando só o lado que você quer mexer. Por exemplo, margem top. Ele vai dar margem só para cima, tipo 70 pixels. Vai dar margem só para cima. Margem left, 70. Ele vai dar margem só para a esquerda. Então ele vai se empurrar para a direita, né? E assim vai por diante. Margem down e margem right. Essas formas de você dar uma margem para fora, né? É isso. Os atributos as propriedades, né, de CSS são infinitas, tem muitas e muitas. Então é só a prática e o estudo diário que vai fazer você conhecer todas ou muitas, né? Show! Agora a gente vai para poder... Eu vou botar esse aqui como finalizado, porque esse aqui é infinito, que são as propriedades. Vou botar aqui, a gente já falou do inline CSS, do internal CSS. Agora a gente vai falar do external CSS. Método de estilização external CSS. Então, a estilização a partir do método external CSS se dá a partir da criação de um documento com a extensão .css e vinculá-lo ao seu arquivo HTML usando um elemento chamado link. No elemento link, usamos 2 atributos, o atributo rel, de relacionamento, e o atributo source, que é igual a fonte. Né? Então, vamos fazer isso. Em primeiro lugar, vamos criar um novo, usei o comando Ctrl B ou Ctrl B, vamos criar um novo arquivo, vocês podem clicar aqui, tá? Para criar um novo arquivo, e o nome desse arquivo vai ser, eu gosto sempre de botar style.css, ou style.css, ele já identificou que é um CSS, a gente dá Enter e ele já abre para a gente. Vamos voltar aqui para o HTML e vamos fazer o vínculo, né, o link entre eles. Aqui, embaixo desse style aqui, eu vou botar link, o elemento, e ele automaticamente já colocou para mim aqui, ó, rel, que é de relacionamento, style sheet, qual vai ser o relacionamento desse arquivo que a gente vai tá linkando com o nosso HTML. E aí depois a gente vai usar o href, que é outro atributo, e aí a gente muda aqui, porque eu tinha botado source, mas não é source, é href. Então a gente apaga aqui. O href, ele basicamente é Hypertext Reference. Então, attribute. Então, basicamente significa hipertexto referência de atributo. O que seria isso? Qual é o caminho desse arquivo, o caminho dessa referência? E a gente aprendeu lá naquela aula que eu estava explicando sobre o terminal, e como a gente usar o terminal para acessar os arquivos e tal, a gente aprendeu que o caminho a gente normalmente acessa, né, usando ponto e barra, ou 2 pontos e barra, né? Basicamente assim, tem várias outras formas, vocês vão ver isso muito mais pra frente, lá quando tiver em Next, provavelmente, né? Ou talvez já em React. Mas uma forma de entender
Quando a gente bota ponto e barra, significa que a gente vai olhar a mesma pasta que a gente está. A gente está na pasta Web Dev Course, a gente botou ponto e barra, a gente vai ver os arquivos que estão dentro dela. Se a gente botar 2 pontos e barra, a gente vai olhar o que está fora dessa pasta. A gente vai olhar o que está na pasta, o conteúdo que está guardando essa pasta que a gente está ali. A gente saiu dessa pasta, né? A gente está olhando para fora dessa pasta o que tem de irmãos, né? De pastas irmãs dela. Então aqui vai ter várias pastas de vários projetos e trabalhos meus, né? A gente quer o que está na mesma pasta. E a gente quer o quê? O style.css. Então, selecionamos ele. Logo, esse arquivo de estilo está vinculado ao nosso arquivo de HTML. Perfeito? Então, agora a gente vai escrever a estrutura, igual aqui, né? Falou. A gente usa o rel de relacionamento e o href para fazer o caminho. Vou botar aqui. Que serve para direcionar qual arquivo será vinculado. Deixa eu tirar esse ponto aqui. E agora, a sua estrutura de código segue o padrão e o conceito a seguir. Seletor, chave e valor. Agora, a gente vai lá para o nosso arquivo style com alguns seletores na cabeça. A gente vai com o seletor classe, que é segundo H1, e ID, terceiro H1. Aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar aqui e colocar o seletor direto aqui, ele já vai entender, e escrever aqui dentro, por exemplo, color red. Ele vai selecionar todos os 3, para tentar botar todos os 3 como vermelho, todos os 3 H1 que tem aqui dentro, H1 que tem aqui dentro, os elementos H1. Né? Porém, esse tem uma classe e esse tem um ID. E eles já estão sendo modificados pelo nosso internal CSS. Então, o CSS sempre vai respeitar a ordem de primeiro, mais importante, é o ID, depois vem a classe, depois vem a tag. Então, só quem está sem ID e sem classe é esse cara, então só esse cara está sendo selecionado e alterado para vermelho. Beleza? Então, agora, se a gente vier aqui e colocar ponto, qual era? Ponto, segundo H1. Segundo H1. E alterar ele para color. Tem umas cores que eu me amarro, tipo essa Cadet Blue aqui. Por que ele alterou para essa cor Cadet Blue? Porque a gente não está aqui botando azul, o segundo H1. O segundo H1 aqui está Cadet Blue, mas aqui está azul. Por que ele não respeitou esse aqui? Não manteve o azul fortão? Porque existe uma hierarquia para os tipos de CSS, as formas de estilizar uma página CSS. O inline em primeiro lugar, esse é em segundo lugar e esse é em terceiro lugar. Essa é a real ordem. Primeiro o inline manda. Por quê? Porque está mexendo direto nele, direto no elemento. Depois vem o external, porque tem um arquivo específico para CSS. Então ele manda. E depois vem o interno, que seria essa estilização dentro do read aqui. Show? Então, essas são as 3 formas de estilizar. Aqui dentro você vai escrever todo o código CSS como no outro, né? Vou botar aqui como no outro modo lá no internal. Vou botar aqui terceiro H1. Vamos mudar font family dele para Times New Roman. E vamos mudar a font size dele para 18 pixels. Vamos mudar a font style dele para itálico. Olha lá como ele ficou itálico. E um outro tipo de fonte. Eu vou tirar o font size aqui para ele continuar grandão, para vocês verem como que o tipo de fonte já alterou aqui, né? Eu vou tirar o Times New Roman e vou botar mais outra fonte para vocês verem. Ó, vou botar Verdana. Ó, o estilo de fonte de Verdana já é completamente diferente de todos os outros. E assim você pode ir estilizando várias coisas. Eu vou mudar o body aqui, ó. Quero que o body agora seja outra cor. Background color. Nenhuma dessas cores aqui. Eu vou escrever a cor na mão. Como é que funciona aqui o hash color? Eu não vou explicar muito, vou explicar rápido. Os primeiros 2 dígitos na frente do hash
representa vermelho, então vermelho, tá? R de red. Os dois próximos é verde, green. Os dois próximos, blue. E o que ele aceita aqui? Ele aceita para identificar a força da cor que você quer, né? O quão saturada ou sem saturação você quer a cor, a partir de 0 a 9, você pode escolher entre 0 e 9, e A e F, certo? Então, 0 e 9, A e F. A, 9 e F. Então, tá vendo? Ele está identificando que é para ter 9 de potência aqui no vermelho, e F de potência no vermelho. 9 de potência no azul, no verde, F de potência no verde, 9 de potência no azul, F de potência no azul. Se a gente colocar aqui, ó, 1 e 1, ele vai diminuir a potência do verde e do azul, porque eu diminui para 1 e para 1, e vai ficar mais vermelho, certo? Mas por que não está ficando lá vermelho? Porque a gente está alterando no style inline do body, a gente está alterando a cor. Né? E o inline manda. O CSS inline é o que tem mais importância. Então, se a gente apagar o CSS inline, a gente vai ver a tela ficar da cor que a gente determinou lá. Certo? Então, se eu quiser ele mais azulzinho, eu vou aumentar o último número. Se eu quiser ele mais verde, eu vou aumentar o último número. Certo? Mas aí você pode botar, em vez de 9 aí, você pode botar A, B, C, D ou F. Você pode, inclusive, botar, ele vai ficar mais verde ainda. Certo? Tudo pode ser A ou F, assim como tudo pode ser 1 ou 9, 0 ou 9. Quanto mais forte ficar, tudo mais perto do branco. Quanto mais fraco ficar tudo, que é o 0, mais perto do escuro. Assim funciona o hash para column, né? Então é isso. A aula do CSS acho que termina aqui, né, do básico. A gente concluiu esse carinha aqui com êxito. E agora a gente vai iniciar em introdução ao JavaScript. Show de bola. Próximo vídeo, então. Valeu.